na Jovem Pan, tem um ponto aí que é muito do futebol brasileiro também. A gente vê o Roger também chegando no São Paulo com uma grande rejeição, para falar os mais recentes aí, mas pega qualquer um aí, você vai achar. A grande maioria dos treinadores chegam nos clubes muito rejeitados. Cuca, né, também. E aí eu acho que é uma coisa também nossa, de estar... Hoje é tudo muito assim, muito ansioso e acho que cada vez mais num formato de comunicação que cada um vê a sua bolha, cada um acompanha o seu time e não vê muito o outro, e a gente tem hoje um influenciador do time, se o cara quiser 24 horas acompanhar só o time dele, ele acompanha. Acho que às vezes o cara vendo só o time dele, ele não vê o todo. Aí ele acha que o time dele, e hoje todo mundo tem jogador caro, hoje os números aqui no Brasil de valores são enormes. O cara acha, como a gente tem um monte de jogador caro, a gente tem que ser campeão. Pô, trouxe que esse cara ganha tanto, 2 milhões, 3 milhões, a gente tem que ser campeão de um monte de coisa. E não é bem assim, né? Nos últimos anos, quem briga por título com regularidade são 2 clubes aqui, Palmeiras e Flamengo. O resto, às vezes arruma uma Copa, como o Corinthians arrumou, como o São Paulo arrumou, uma Copa do Brasil com o mesmo técnico, Dorival Júnior, como o Diniz conseguiu uma com o Fluminense, uma Libertadores. Aí o Botafogo teve um ano muito bom, aí o negócio já desandou. Então, os números do Diniz no Cruzeiro, de fato, muito ruins. No Vasco, cara, 44% no Vasco. Acho que se pegar o histórico de técnico do Vasco recente, todo mundo vai ter mais ou menos isso aí. No Vasco, tem coisa que é do técnico e tem coisa que também é do clube, ou dos dois juntos ali. O Vasco é um time que tem brigado mais embaixo do que em cima há muito tempo, né? Acho que a gente é acostumado a querer salvador da pátria pros times. Sim, O Vasco, o Renato começou bem, agora ele perdeu um jogo. Daqui a pouco ele vai ter uma queda. E não é o Renato, é o Vasco. Sabendo do Corinthians, assim, né? Que eu já vivi lá dentro. Por exemplo, se não é a Copa do Brasil, não começa com o Dorival a temporada. Sim, com certeza. Beleza, fala isso direto. Até a parada da Copa, vai parar pra Copa do Mundo. Se o Diniz não tiver resultado, ele não fica. Sim. Até a parada da Copa dá quantos jogos? No Brasileirão tem mais 8, tem 6 de Libertadores... vai estar 16 jogos, somando todas as competições. 16 jogos. Se não tiver bem, a parada pra Copa eles escolhem outro. Sim. Isso é batata. Não é isso. Certo. É assim. E nele não. Mais alguns também. Sim, de quase todos os clubes. Aí não vou falar do Abel, nem do que chegou no Cruzeiro, nem do que chegou no Flamengo. É o Roger no São Paulo. Roger no São Paulo com o Dorival dando soco. Sim, se não chegar bem na Copa, é muito possível que tire e bote o próprio Dorival, porque ganhou no São Paulo recente. Cuca não se ele mesmo pedir. Se o Santos não embalar. Tem alguns personagens que a gente já sabe. É bem possível. Rogério Ceni no Bahia, não. Esse fica. Esse ali, lá quase 3 anos. Ali é a direção banca. Tem uma coisa no futebol brasileiro, pegar técnicos brasileiros, tem só uns 6 ou 7 que estão rodando nos times grandes. Considerável, é o que chamam de 12 grandes. E alguns rodam em times específicos, assim, os 6, 7 que são aceitos para ter um mínimo de tempo. E o mínimo de tempo vai 3 meses para trabalhar. Que tem uns que chegam, tipo o Roger, ele não tem nenhum jogo para trabalhar, ele já chega xingado. Aí falam, não renova treinador. Pô. Quando chega um cara novo, o Roger nem é tão novo, mas o Carpini, por exemplo, chegou no São Paulo, durou 18 jogos. O Silvinho no Corinthians, nem foi mal, ficou em 5º no Brasileiro. Também chutaram na primeira. Então nem se dá tempo. Os que rodam aí, o Diniz, que eu acho que ele ganhou esse status depois do título do Fluminense, ou até ele trabalha no São Paulo, terminou mal, mas acho que aquele trabalho deu a ele um status que ele não tinha. Foi muito bom, né? O Dorival, o Cuca, o Renato, o Mano, o Rogério, que agora tá um tempão no Bahia, mas acho que é um cara que se sair do Bahia vai ter espaço em algum time grande. E é isso, cara. E aí tem uns que eu coloco... E o Renato, só 2 lugares, né? Isso, é isso específico. O Renato trabalha no Rio e no Grêmio. O Cuca, se eu pegar nos últimos Grêmio, anos... E a Sul-Americana para ele não existe, que ele não foi pro jogo de novo. Ele já não foi, ele não quer nem saber da Sul-Americana. Impressionante. Eu não acho que ele tá tão errado, mas enfim. Não, ele já bota... É o controle de carga. Esse é o bom, Vivão, esse é malandro mesmo. Na coletiva, já que ele perdeu pro Botafogo. O Botafogo, ele fala, não, é brasileiro. Meu foco é brasileiro, não é sul-americano, então já mandou o auxiliar aí. E outros discursos que ele tava também no Grêmio, ele fazia a mesma coisa. Eu fero o auxiliar. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês, mas antes deixa eu pedir o like. O pessoal já... Vamos dar like aí, agora eu tô ligado que like é bom que as pessoas veem. É isso, aumenta a nossa audiência. Porra, meu irmão, bota fazer assim, ó. Aí, aumenta a nossa relevância, dizer pra mais pessoas e mais. Tem o pessoal aqui no chat perguntando, nossa, que programa legal é, Saulo?
Jogo legal, é diário, todo dia da semana, segunda a sexta-feira, às 2h15 da tarde, a gente tá aqui ao vivo pra falar de futebol no Redcast. A pergunta que eu ia fazer, seguindo esse assunto, é de Diniz. Você comentou que tem alguns treinadores que já meio que chegam demitidos, né? Ou que são demitidos muito rápido. Acho que é o caso, porque assim, a impressão que eu tenho pela rejeição da torcida, que foi grande, é que o Diniz, ele chega muito, assim, um trabalho que pra ser longevo vai ter que fazer alguma coisa de imediato, talvez até ganhar do Palmeiras. É isso, ele vai ter que dar resultado rápido. O Diniz tem uma coisa, e falar no São Paulo, eu, até por ser São Paulino, tenho muito amigo São Paulino. Convivo com muito torcedor do São Paulo. Entre os São Paulinos é um negócio muito dividido, assim. Tem torcedor que adora ele, tem torcedor que odeia ele, assim, e não tem meio termo, assim. Mas o Diniz vive isso na sua carreira. Sim. É um inferno. Então o Diniz, ele pode, até no Corinthians, fazer alguns jogos muito bons e aí começar a criar uma parte da torcida que vai adorar ele. E se perder também... Isso. O Diniz, normalmente, ele não é um cara totalmente rejeitado. As torcidas... Se ele começar mal, ele não vai durar muito, que o Vamp falou. Mas se ele ganhar alguns jogos, em alguns jogos, provavelmente o time dele vai jogar muito bem. E aí ele começa a criar. O Diniz, ele tem isso muito de dividir. Tem cara que ama e cara que odeia. O que ele não pode deixar é chegar como chegou no Vasco. Sim. Ganhou. A torcida do Vasco é outra torcida apaixonante. É a quinta do país, né? Tranquilo. O time perdeu no dia seguinte, ganhou quarta. Domingo perdia. Ei, Diniz, vai tomar caju. Perdeu na quarta. Não pode ficar assim, você não trabalhar em paz. Coisa que vai tá acontecendo mais ou menos com o Roger. Sim. Verdade. Com o Roger. Vai estar sempre quarta e domingo vivendo a vitória ou a derrota e no teu trabalho em paz. Roger, quando ganha, dá um alívio, mas se perder o próximo já volta tudo à tona de novo. Já sabe que se o Diniz não pode deixar acontecer isso no Corinthians com ele. Então, como estava acontecendo no Vasco. Se ele conseguir uma sequência boa no início, assim, ele vai ter os caras, ele vai começar a ter pelo menos uns caras que vão defender ele. Porque assim, o Diniz ele é muito intenso, o jogo dele é um jogo que se encaixa, é um jogo legal de ver, é bonito de ver, mas também se não encaixa é uma tragédia. É verdade. Então é muito isso, é muito... torcida do Fluminense, com certeza tem muito torcedor do Fluminense que adora ele. Acho que no Fluminense provavelmente a maioria gosta, por causa do título da Libertadores, mas com certeza tem torcedor do Fluminense que odeia ele também. Ele causa muito isso, de divisão e extremo. Porque quando ele sai do Fluminense, o Fluminense na zona de rebaixamento é o Mano, né? Sim, aí o Mano veio e conseguiu salvar. Eu queria passar para a próxima pauta. Falamos de Corinthians, falamos de Diniz, de Dorival. E agora a pauta, eu vou pedir, só pra gente, a gente só vai dar esse contexto primeiro e depois a gente passa esse vídeo. Mas vamos lá. Arboleda e São Paulo. Antes, um outro aviso. Eu pedi o like, mas eu esqueci de falar da Donate. Donate, nossa patrocinadora, faça o seu Donate e faça sua pergunta aqui pra mesa, qualquer valor. Acho que até tá os R$20, mas só qualquer valor a gente lê a sua pergunta. Vamos lá. O contexto é esse aqui. Arboleda se queimou com o elenco do São Paulo após sumiço. Os jogadores não aceitaram a atitude do zagueiro, que não cumpriu ritos e códigos de conduta do vestiário. A diretoria também está muito incomodada, principalmente o Rafinha. Internamente, o entendimento de que o equatoriano fez molecagem com o São Paulo após quase 10 anos de clube e a tendência de que ele nunca mais vista a camisa da equipe Arboleda, que deixou o país, trocou aparentemente o número de telefone, sumiu, desapareceu do mapa, não pretende voltar tão cedo e talvez nunca mais volte para o São Paulo. E aí, repercutimos isso ontem com o Flávio Prado, o nosso corte viralizou aqui no YouTube, porque ele traz até... assim, antes do mainstream, por assim dizer, essa informação de bastidor muito importante sobre a situação da Arboleda. Eu queria repercutir aqui com vocês também. Pode dar play, Sal. Nenhum. Ele tem a impressão que eu tenho é que ele não está menosprezando São Paulo nenhum. Ele teve necessidade de deixar o Brasil. A informação, de novo, eu não... uma fonte muito confiável, mas se houver algum desmentido, eu aceitarei numa boa. Não é uma acusação que eu estou fazendo ao Arboleda, simplesmente a informação que eu tenho é que ele tem uma vida muito desregrada fora de campo. E que, com isso, apesar dele ganhar aproximadamente R$1 milhão por mês, ele não tem as finanças sob controle. E que o São Paulo estaria, no período de Júlio Casares, segurando a bronca dele há algum tempo.
Assim, aparecia alguma dívida muito importante, São Paulo segurava, adiantava o dinheiro e tal. Segurou muito a barra dele. Com a saída do Júlio Casares, a nova direção se nega a continuar fazendo esse tipo de coisa, porque parece que é uma coisa recorrente. Né? Ele seria completamente desequilibrado em termos de finanças. Então deve para muita gente, essa coisa toda. A ponto de correr risco, né? Porque, né? Nem todo mundo... legal, eu vou entrar no cartório. Então, às vezes, as coisas, dependendo de para quem você deve, você começa a correr riscos. E até por uma questão de evitar riscos maiores, ele se mandou do Brasil. Então não é que ele priorizou, o São Paulo não priorizou. Ele priorizou continuar vivo. É meio que aquela coisa de, eu vou sair daqui porque aqui tá... Que situação envolvendo Arboleda, hein, Vampeta? É o que se disse, eu também escutei a mesma coisa aí, chegou para mim, de amigos, fontes, a mesma coisa que o Flávio tá falando aqui. Agora a gente não sabe se é a fundo é verdade ou não, mas o que te dá a parecer? Que quando o cara não tá aqui, que é verdade. Porque eu poderia estar aqui treinando, dizendo não quero mais jogar aqui, e resolver minha vida e ir embora. Entendeu o que eu tô falando? Não, ele faz isso. Você pode estar treinando, afastado. Você conversa, negocia. Negocia em atividade, e agora tomar uma decisão dessa de um sumiço total. Eu me dou muito bem com a Arboleda, gosto muito dele, né, me trata super bem. Mas essa atitude, quando tá vendo aí, todos os rumores que estão aí saindo, ninguém quer chegar aqui a ponto de dizer, ó, é isso mesmo. Bancar. Mas o zum, por parte de todos, eu conversei com a galera do caramba, todo mundo tá sabendo o que é, mas ninguém quer. Cravar. Não vou falar outra coisa, botar na mesa. Botar a mão na mesa, né? Botar a mão na mesa. Eu vou botar a mão. A galera tá ligado o que é, né? Eu tô botando a mão na mesa. Entendi. É que o outro tá cá embaixo. Mas assim. Fosse uma coisa pra resolver. O atleta estaria aqui, pô. Querendo ir separado, pô. Tá aqui. Esperando. Ele tem contrato, ó. Aqui não vou jogar mais mesmo. Tô ficando no banco. Então é o seguinte, ó. Não comprei ainda. Porque fechou a janela também, né? Aí fechou a janela. Eu ia falar assim: não comprei os 7 jogos e quer ir pra outra agremiação. Não. E agora até aumentou para 12 jogos. Porque 12, começou né? em janeiro o campeonato. 12. Então, quer dizer, tá muito estranho esse sumiço mesmo aí. E quando se fala de dívidas pessoais, tudo, não é o primeiro caso. Já teve o outro lá que já vazou pra todo mundo, né? Da outra vez. Sim, da agiota. Né? O agiota, refazer o contrato, São Paulo pagar. Então, não é nada de estranho que a gente tá falando aqui. Agora, o que é de estranho aqui é a gravidade de ter que sumir pra não acontecer algo pior. E ainda tem essa outra informação aqui da ESPN, o Saulo vai jogar na tela pra gente. O tribunal vasculhou a conta bancária do Arboleda, a advogada Caroline Brandão, que representou o Arboleda em diversos processos e agora tenta receber uma dívida de cerca, olha isso, de cerca de R$800 mil, afirmou à justiça que o jogador vinha dando indícios de esvaziamento patrimonial. O tribunal, inclusive, encontrou apenas R$12 mil e 500 em suas contas bancárias. Em fevereiro, a justiça vasculhou os ativos financeiros de Arboleda em busca de dinheiro para pagar o débito com a advogada e encontrou apenas R$12 mil. Então, é um jogador que... É a advogada que é dele. É a advogada que representou ele em vários processos. Ele adquiriu uma dívida com ela, não pagou. Então aí tem angu. Tem caroço, tem merda, é da merda. Eu tô achando que outro advogado é dele mesmo. Aí fudeu, velho. Aí não tem como defender essa porra. Você é um advogado do lado da parte contrária. É doidinho, seu amigo, né? Porra, Bolida. Tô achando que você que levou o moleque mesmo pra parada. Achei que era o moleque. Da foto do Palmeiras? O pai, não, aquele... É o pai. Kendry Paz. Que ele para de ser convocado depois que eles vão... Os dois saem pra noite lá nos Estados Unidos, né? Aí ele fica de fora de tudo, né? Arboleda foi o único que não voltou, né? O Kendry Paz voltou, o Plata voltou a ser convocado, só o Arboleda não voltou mais pra seleção do Equador. Devia ser reincidente pra caralho. Deve perder a Copa do Mundo o Arboleda. Sim. Já, nunca mais foi. Arboleda do São Paulo é flagrado em boate, ironiza. Federação do Equador se pronuncia, isso é de 2024. Depois disso não voltou mais pra seleção. Quem tava com ele aí, Kendry Paz, de 16 anos, e o Gonçalo. Os dois. Plata jogou de pessoal titular. Bem de boa. O Plata jogou agora, os dois amistosos de titular, pô. Os dois voltaram pra seleção.